A new world to call. Where? Back to the future. Fala galera, estamos começando o Geek Trip e a nossa viagem de hoje é Star Trek Vida Longa e próspera. Eu sou o Shazam. Eu sou o William França. Eu sou o Tarsis Gabriel. Bom, eu gostaria de começar falando várias coisas de Star Trek, mas hoje a gente talvez tenha grandes novidades. E aí, Tarsis? Hoje a gente tem uma novidade bacana aqui no Geek Trip. Estamos com parceria com a escola de idioma Wizard, da rua 15 de novembro, e também com a escola de programação e robótica Control Play. Show, Legal, show. porque eles dão atenção máxima aos seus alunos, né? E ainda entrando nesse mundo geek é muito, muito legal mesmo. Tem Muito tudo obrigado, a ver. gente. Eu gostaria de falar aqui, pegando o gancho da escola de robótica Geek Trip, que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é sci-fi das antigas. Star Trek. Diz aí o que você sabe de Star Trek e o que você curtia de antigamente. Vamos lá. Não sou um fanático. Já assisti alguma coisa tempo atrás, mas não tinha recordado. Peguei para assistir de novo e tal. Comecei a assistir. Eu tive aquela sensação de... Para a época era algo muito inteligente. Eu tive essa sensação. E pesquisando depois, eu realmente vi que tinham essa imagem do Star Trek, né? Quando se iniciou. Inclusive, o episódio piloto não foi aceito na emissora, justamente porque os investidores lá, os responsáveis da emissora, acho que é NBC o nome da emissora. Sim, sim. Eles acharam que a série era muito inteligente. Era difícil para as pessoas entender aquilo. O primeiro episódio... E não foi pro ar. O piloto não foi pro ar. O primeiro episódio você encontra hoje, se você for pegar o antigo seriado da primeira temporada, já foi acoplado, né, com o Capitão Pike. Mas só que o segundo episódio já entra o famosíssimo, talvez um dos melhores personagens do cinema, o Capitão Kirk. Verdade. Vocês vieram hoje de caracterizar Star Trek, né? Como é o traje, né? com certeza. Já posso fazer um cosplay já, gente. Total. Não, de Capitão Kirk não. Mas eu acho que de Spock dá. Spock dá. Capitão B. Me fala sobre a sua habilidade de fazer o Vida Longa e Próspera. Rapaz, é um pouquinho difícil, porque eu tenho que abrir a mão e colocar a mão assim no meio pra ficar certinho. Cursinho de cumprimento vulcano aí pra vocês. Vocês sabem que na primeira temporada quase não tem isso, ou não tem isso, Não tem. É interessante que, voltando na questão do piloto, que não foi autorizado, o único que sobrou foi o Spock. Sim. Né? Sim. E mais uma outra coisa, um outro detalhe. Houve investimento para um outro piloto, que no fim não foi também o que foi pro ar no lançamento, né? Foi o terceiro episódio que foi pro ar em 1966. Isso é muito louco, né? Insistiram mesmo e tá aí, né? Eu particularmente gosto muito da primeira temporada, dessa da década de 60, e o Star Trek, né, para quem não acompanhou, para quem tá a fim de pegar hoje em dia, a gente indicaria, para não ficar de repente muito perdido, assistir os filmes agora do J.J. Abrams, que são os últimos, né? Tem ação, tem aventura, tem romance, mas vale a pena curtir as coisas antigas, até porque quem é geek, quem é nerd, quer compreender como chegou aquilo ali, né? Os desenvolvimentos da época eram muito legais, né? O transmissor, o teletransporte. Tinha GPS. O conceito de celular, né, que eles tinham. De Nossa, foi demais. Cara, pra época isso foi espetacular. Você não tinha nada, você não tinha nenhuma referência pra eles ter feito aquilo, né? Espetacular. E é idêntico com o comunicador que a gente usa hoje no celular, né? Sim, você sabe que o aparelho de celular, o StarTAC, ele foi baseado exatamente porque Star Trek, legal. Né, que tem um nomezinho, e ele abre exatamente muito parecido. Vale a pena procurar na internet até coisa a respeito da série. Eu não sei se você assistiu a segunda temporada ou Olha, a segunda a continuidade temporada ou não? Não cheguei ainda. Querendo cutucar os fãs, não é isso, mas quando eu comecei a assistir, eu até brinquei e falei pro Shazam que eu tive a impressão de ser o Star Trek, parecia ser
Como é que eu falei? Um Jasper com o Chapolin. Eu tive essa impressão. Mas não que isso seja ruim, até porque eu adoro ambos, né? Jasper e Chapolin são espetaculares. Sou mas mais eu tive fã essa do sensação. Jasper. E eu tive essa sensação assistindo, mas muito legal, muito bom. Tem muita gente que tem dúvida por onde começar. Por onde eu começo a assistir Star Trek? Cara, só começa. Pega o clássico. Né? Eu acho que qualquer um vale a pena. A gente hoje, só para nível de conhecimento, não tem diretamente a ver com o assunto de hoje, mas um dos personagens mais famosos dos seriados hoje em dia, que está mais dando rebuliço, que é o personagem principal, protagonista do Suits, que é esqueci o nome do ator agora, o personagem dele cita vários seriados, e um dos que ele mais fala é sobre o Capitão Kirk do Star Trek. Ele fala sobre o princípio, a liderança do Capitão Kirk. Todo o seriado é baseado em suspense, ação, mas mais no relacionamento da nave, dos personagens da nave, a inter-relação deles, descobrindo os planetas, indo aonde ninguém mais foi, né, com a sua viagem de 5 anos. É fantástico. Outros seriados estão pegando gancho com tudo aquilo que Star Trek deixou. Vale a pena. Deixou muita coisa. O nome, agora eu lembrei, o nome do personagem é Harvey Specter. Ele fala que um dos maiores, se não o maior personagem que já existiu foi o Capitão Kirk. Vale a pena, é totalmente fantástico, né? Tem até na segunda temporada, eles têm uma coisa assim de viagem no tempo, que eles acabam encontrando com o Capitão Kirk e a galera da primeira temporada. Muito interessante. Aí ainda, hein? O Capitão Kirk é espetacular, achei um personagem muito bacana. Mas eu confesso que o episódio piloto eu assisti, o primeirão lá, ficou bem feito também, ficou bem legal. Tem os motivos de investimento e tal, mas não é todo ruim, não. É bem legal. Não, o Capitão Pike, inclusive, ele participa no final. Na segunda temporada, se eu não me engano, no final da primeira temporada, ele participa de um episódio especial que levam ele para esse planeta que os alienígenas mexiam com a realidade da pessoa, porque ele agora está passando por um momento, sem dar spoiler, onde ele não pode fazer muita coisa, está mais na mente. Aí levam esse personagem lá. Então, assim, para quem não assistiu o primeiro piloto, o personagem lá na frente acaba voltando para ele. É muito show. O que você me diz aí do seriado que você, de repente... Eu já assisti o Discover também, que eu achei bem legal. Mais atual, então tem os gráficos mais para a realidade de hoje. Mas também assisto o primeiro, né, que é o Jornada nas Estrelas, esse que a gente está falando. E realmente é bem fantástico mesmo. Inclusive o elenco dele, né? Então, por exemplo, a gente teve a Guerra Fria, né? Ali tinha um personagem que era russo, né? E tem várias, um grupo de várias etnias, né? Essa era a intenção deles. Vamos segurar aí um pouquinho, vamos para os nossos comerciais para a gente depois pegar esse gancho aí. Valeu, galera! Fala, galera, voltamos com o Geek Trip. E sobre a pergunta anterior, a gente estava debatendo sobre essa... O elenco, né? O elenco, né? Que foi muito legal. O que você tem a dizer sobre o elenco? Então, é bem interessante porque ali tem... o elenco, eles são de vários países, várias etnias, né? Então, a gente tem ali russo na equipe, tem também, né? Orientais, negros... eles tinham a ideia de montar esse grupo para que todos que assistissem tivessem essa visão de esperança. Igualdade também, né? Para todos, né? E que na época também era bem difícil, porque o mundo era racista, não aceitavam os estrangeiros, né? Sobre essa questão... E eles mostravam união. Sobre essa questão da Tenente Uhura, né? Que é a personagem negra, uma mulher negra... Tenente alta patente! Com certeza. Participando aí da série, ela pensou em desistir, né? Logo no meio acho que no início ou no meio da temporada, ela pensou em desistir. E ela era cantora também, né? Ela era cantora, ela pensou em desistir e estava começando a ser chamada para alguns musicais na Broadway e tal. E ela foi num evento
num final de semana, só que na sexta-feira, se eu não me engano, ela disse pro produtor, ora, eu vou parar, eu vou encerrar, eu não vou continuar. Aí o produtor falou assim, eu não aceito, mas se for a sua decisão, você pensa final de semana. E aí, na próxima semana, você me diz o que você acha. E ela foi fazer um evento. Nesse evento, cara, vocês não imaginam. Quem tava lá? Martin Luther King. Que era um fãzão dela, Demais, né? cara, demais. E ele, no final do evento, pediu para tirar uma foto com ela e começou a falar o quanto ele era fã do seriado, né? E ela, pô, ficou sem graça e falou, olha, mas eu tô deixando. Ele simplesmente virou e falou assim, olha, nós, hoje, num período de segregação racial, de dificuldade, temos o prazer de ver uma pessoa interpretando, independente da cor, um grande papel. Nós deixamos o nosso filho dormir até mais tarde agora. Então isso mexeu. Isso mexeu demais com ela. Os filhos cara. dele legal. Assistiam só o seriado do Star Trek. Massa, mais né? nenhum outro. Né? Massa. Só ele. Então, assim, se o Dr. King era fã, ela não poderia. E ela não deixou o seriado, né? Com certeza. E temos também o seriado passava tarde, né? Ele era um. Era bem tarde, tanto tanto que a audiência ficou baixa. Isso, por causa do horário que ele passava. Foi anunciado, inclusive, o cancelamento, que ele ia finalizar na segunda temporada, né? Mas o pessoal pegou no pé lá, os fãs, que apesar da audiência não ser o que eles queriam, os fãs eram muito fiéis. E pegaram no pé, mandaram milhões de cartas na NBC. Eu ia falar que eu acho legal. Os fãs do Star Trek são fiéis. Sim, muito, a fanbase é muito. A gente vê aqui no São Brasil excepcionais. também, a gente conhece fã-clubes, né, do Star Trek, que é o StarCon, né, um abraço aí pra eles também. O pessoal, muita gente boa, tem um conhecimento muito bom do Star Trek, né. Sobre os fãs do Star Trek, vale a pena frisar que todo fã de Star Trek tem uma pequena rixa, ou gigantesca, oceânica. Olha, você tocou nesse assunto, eu já sei até o que você vai falar, pode continuar. Com Star Wars, né? Bom, vamos lá. Eu, sinceramente, eu não entendo. Não entendo, cara. Por quê? Por que existe essa rixa? O fã que faz isso, eu acho que não é tão fã assim, não. Não tem que ter essa rixa, cara. Não, o Star Trek, ele é uma coisa mais emotiva, mais emocional, tem aquela carga emotiva com os personagens. O Star Wars, ele é um pouco de mais ação. Isso. Entendeu? Até pelo próprio nome você vê, Star Wars, né? Mas eles são períodos diferentes. Vale salientar que o Star Trek, ele Foi o primeiro. cria toda uma estrutura sci-fi para que venha o Star Wars, entendeu? Então, assim, eu gostaria de frisar, do ponto de vista do fã do Star Trek, ele tem muita coisa para se orgulhar, muita coisa para curtir. Todo o desenvolvimento da trilha sonora, da nave Enterprise. Tem alguma coisa da nave Enterprise que você gostaria de falar, né? Não, vamos lá. Questão de rixa. Por que rixa? Por que não pode curtir os dois? Pô, os dois são excepcionais, são espetaculares. Tem que parar esse negócio de fanboyolagem, cara. Não fala de fanboyolagem, não. pode. Não, tô falando sério, os dois são excepcionais. Agora vamos lá, Enterprise, ó, vamos lá, vamos deixar o Star Wars de lado. A Enterprise, primeiro que não é uma nave de combate, né? Não. É uma nave de exploração. Já começa por aí, já começa aí o motivo de ser algo Mas tinha diferenciado. o poder de fogo. Sim, Todo ela tem, episódio com tinha. certeza. Mas Sim. com certeza, ela tem o seu poder de fogo, mas o intuito dela é exploração. Sim. E temos uma curiosidade bacana. Inventaram um teletransporte para economizar dinheiro nas cenas que a nave tinha que pousar nos planetas. Né? Então, qual foi a sacada? Pô, não dá para ficar gastando dinheiro toda vez que a nave for pousar, né? Todo episódio tinha uma exploração diferente. Sobre a nave tem várias curiosidades. Primeiro porque os fãs pediram muito para que os produtores não cancelassem, tá? Foi toda uma situação que os fãs é que conseguiram permanecer. O seriado da primeira e também da segunda temporada foi muito pelos fãs. A NASA, quando decidiu colocar o nome de uma nave ônibus espacial, do né? ônibus espacial, os fãs mandaram milhões de cartas para a NASA. Foi o primeiro ônibus espacial com o conceito de não ser descartável.
Então, o que aconteceu? Como todas as naves, tudo que eles mandavam para o espaço era Virava lixo espacial, virava lixo espacial, os fãs caíram em peso pedindo que fosse e foi mudado para nomeado Enterprise. como Enterprise. E foi, né? Conseguiram o que eles queriam. E ainda está lá até hoje no Museu da NASA. Bem legal, sim. É top mesmo, assim, se você for olhar você estava falando da questão que ela não é uma nave de guerra, é uma nave de exploração. De exploração. Mas, assim, ela tinha alto poder de fogo, né? Alto poder de fogo. Eu fico imaginando a gente sentado lá na cabine do Capitão Kirk e ele falando, e aí, rodando ali. e aí, Shazam, o que você acha disso? Ou William, ou Tarsis, é muito Eu massa, falaria cara. assim, vou pro meu quarto. Na verdade era assim, era tudo vá pra enfermaria, né? É verdade. Não era nem preso. Eu Se vou lá na enfermaria. você leva pra enfermaria. Bom, depois a gente vai continuar isso aqui, estendendo o nosso papo mais um pouquinho. Eu gostaria de falar sobre a enfermaria. Valeu, galera. Vai daqui a pouco. Fala, galera. Voltamos com o Geek Trip e o assunto que não foi no bloco anterior que a gente estava falando sobre a enfermaria, o ícone, o personagem do Dr. McCoy, aquele que fazia tudo na nave, mas infelizmente fazia pouca medicina, Sim, né? sim. Na verdade, ele gostava de dissecar os alienígenas para estudar, né? Legal, o personagem muito, muito bem construído, achei bem interessante mesmo. Mas o pessoal designava ele também para outras funções, a não ser médico, né? Ele era como é que fala a expressão? Faz tudo, Faz né? tudo, Severino, vai entubando, né? vai fazendo e desenrola pra nós. Mas você percebe que ele é a contrapartida do Spock, né? O Sim, Spock, sim. ele não é emotivo, ele não demonstra assim... na verdade, o Spock ele não demonstra porque ele tenta controlar o máximo possível. Sim, Mas, sim. Ele é meio humano. mas ele Sim, sente, sim. ele tem um conflito interno, né? É bem legal Então, isso. assim, e o Dr. McCoy é totalmente emotivo. Já é o oposto. Aí, às vezes, era legal esse embate, que era o Capitão Kirk falando, o que você acha, Spock? Aí o Spock falava, então, a lógica e o raciocínio nos faz ter essa posição. E o McCoy, acho que você não sabe o que está falando. Era totalmente emocional. Tem até aquele episódio, esse episódio eu assisti que o Capitão Kirk se divide, né? Uhum. Na parte ruim dele e tal. E os dois ficam lá discutindo o que tem que fazer, né? Super legal isso aí, muito legal. Mas não sei se é nesse também que passa as emoções para outros do elenco. Eu não sei, olha, acho que é outro episódio então, que demonstra o maior sentimento que eles têm. E, inclusive, o Spock, sim, ele acho que é outro episódio. começa a chorar como se fosse humano mesmo, perguntando por que a mãe dele deixou ele nesse episódio. Ele também discute, acho que o Mas Kirk, fora né? isso, ele é firme, ele não demonstra emoção. legal. O Spock é demais aí. Ele só finge que não tem emoção. Tem um episódio do doutor também que a mulher fica seduzindo lá, ele engana ele, põe ele pra dormir, ele acorda não entende nada do que tá acontecendo, né? Daí a mulher volta lá e quer aproveitar da situação, é super legal, bem legal. Gente, É o Jasper acompanhe o com seriado que é muito bom. É engraçado falar assim, né? Que a princípio, quando você começa a assistir, leva um tempinho. Então, assim, tenha paciência, mas já vai pegando algumas coisas de cada personagem que você vai logo se tornar fã de alguém. Verdade. Com certeza, isso é fantástico, porque você começa a assistir e você vai vendo aos pouquinhos a construção do personagem, você vai se identificando um pouquinho mais com um ali, a atitude de outro aqui, e você vai se envolvendo com o universo de Star Trek sem você perceber, de forma natural. Não, ele assim, consegue te envolver, bem legal. É legal porque assim, eles usavam os recursos que eles tinham na época e eles iam evoluindo isso a cada episódio. Então, tinha efeitos especiais bem melhores. Defeitos especiais. Também. Inclusive, tem um episódio lá que o alienígena ele tem o poder da mente de derreter as coisas ou teletransportar um personagem, né? E ele tava jogando xadrez, se não me engano, acho que era com o Spock mesmo. E o Spock faz uma jogada que ele perde. E ele fica tão irritado que ele derrete ali as peças com a mente. Esse é legal. Esse é legal. E se você olhar no episódio seguinte, aquelas peças são totalmente diferentes. Provavelmente o elenco não achou igual para poder repor. Mas é bem legal. E o xadrez, eu jogo xadrez, eu finjo que jogo, né? Um abraço pro meu irmão aí, que é o meu grande perdedor. Pior que você? Não, tá. Qual o nome do seu irmão? O Renan, mas eu chamo ele carinhosamente de loser. Abraço aí pra você.
Ó, sobre o xadrez Star Trek, eu acho bacana, porque ele é 3D, você viu que ele é 3D, tem. É muito bacana, cara. Eu nem imagino como é que é aquilo Não, lá. eu não entendi, eu fiquei tentando entender Sim. como é que jogava e tal, mas... O normal eu já apanho pra jogar, eu nem sei quantas casas E eu o vou. bacana é que o Dr. Spock, acho que dos alguns episódios que eu assisti, o Dr. Spock sempre perde. A lógica dele não leva ele a ganhar. Nunca ganha. Mas é legal essa questão dos efeitos especiais. Defeitos. Até brinquei com o Shazam quando eu tava vendo um episódio que apareceu um extraterrestre lá, um alien, né? E eu até mandei o print pra ele. Falei, daqui a pouco vai aparecer o Jaspion. Brincadeiras à parte, um universo extraordinário. Inclusive, temos notícias recentes, nada assim 100% confirmado, que estão querendo desenvolver uma nova série, né, e tal, mas assim, tá bem vago ainda. Conforme for tendo mais notícias, a gente vai explorando o tema, isso, né? Mas eu tô com a expectativa da gente fazer um feedback aí, 2, hein? Ah, Com claro, certeza. tem muita coisa ainda pra ser falado de Star Trek. Star Trek é imenso. Tem diversos spin-offs, coisas Eu tudo particularmente- dentro do mesmo universo. E Eu detalhe... prefiro Star Trek do que Star Wars. Eu prefiro os dois. Tá aí, temos que aproveitar. Por que ficar com essa rixa? Não, E- eu gosto de Star Trek, eu curto os personagens. Tem uma vale a curiosidade pena. bacana aqui, ó. Desenvolveram uma animação do Star Trek Sim. declarada como canon, canônica. Porque o que eles achavam? Que na animação você consegue explorar melhor aquele universo e mostrar coisas que a animação permite, né? Que principalmente até pelo clássico, a questão do clássico na época, não tinham recursos para expor algumas ideias, expressar as ideias deles. Então eles fizeram essa animação e declararam como canônico, parte do universo principal. Bem legal isso aí, cara. Bem legal. E jogos? A gente tá falando de filme, seriado, mas tem algum jogo do Star Trek que você Olha, lembra? eu joguei um jogo do Star Trek no Super Nintendo. Era bem difícil. Cara, Nossa, eu não lembro, joguei. Eu lembro muito Eu não pouco. joguei. O Star Trek, eles têm para os consoles atuais também. Acho que ele é mais explorado nos jogos de movimentação, né? Que é o VR. Mas tem um jogo de Play 3 do Star Trek que é baseado nas novas obras, né? Bem legal também. Eu não cheguei a pegar pra jogar, não zerei, mas ele tem até modo multiplayer local. Que legal. cara. Bem legal. Ele é tipo shooter. É bem legalzinho. Mas esse do Super Nintendo, difícil. Porque tinha... Eu acho O que que não era RPG. difícil no Super Nintendo? Não, eu acho que tudo em teve inglês. tudo, Nossa, tudo. apanhei e não joguei quase nada, cara. Top. Galera, foi demais o programa hoje. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que curtiu, que gostou do tema. Se quiser curtir, comentar, compartilhar, chamar a nossa atenção para a gente fazer um episódio 2 do Star Trek, fica à vontade. Redes sociais? @Getarsis. Meu é No House... Instagram. Isso, meu é houseofgames.taubaté, Facebook e Instagram. E a galera que quiser curtir Star Trek aqui em Taubaté, vai lá na loja Shazam Coleções. Valeu? Não podia faltar o merchanzinho do Shazam. É nóis. Isso aí. Abraço, pessoal. Abraço, galera. Valeu.